direção da nossa catedral e também aqui no nosso salão. Então, a Letícia vai apresentar, então, aqueles que vieram com ela para esse momento da apresentação. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada, Daniela. Gostaria de ter muito obrigada também, Rosemar, pelo acolhimento, né, nesse momento, nesse processo todo, que é o movimento Matuzano. Eu estou aqui hoje representando um consórcio de 3 empresas que se uniram para trabalhar, né, então, nesse projeto, mas também com o pontapé inicial da Diocese de Paranaguá, da Doutor Gemar, e com a ação primeira, né, os primeiros movimentos desse projeto, a ação inicial do Padre Emerson, aí, né, em busca de orientações, de recursos, de articulações para a gente hoje estar aqui, né, nesse processo. Então, agradeço muito. Estou ao longo desse período que nós iniciamos o projeto, depois eu vou falar um pouquinho disso, a gente foi agregando outras pessoas que estão trabalhando conosco e ao longo do processo a gente vai ainda ter outras profissionais, né? Várias outras pessoas que estão trabalhando conosco. Então, aqui hoje estão a Fernanda Chefe, que está lá, nossa colaboradora, que está trabalhando na parte de comunicação do projeto, e também desde o início, ali foi uma formatação do projeto para a iniciativa. O Antônio Cavalheiro, que é historiador e arqueólogo, né, que está trabalhando aí também na coordenação da pesquisa, né, histórica. Ele está falando do cultural. Eu achei que só eu estava escutando muito alto. O microfone é a minha praia, então eu vai pegar para ela? Vai ligar para ela? Vai estou mais acostumada aí. Vai pegar para ela. E também o Ricardo Correia, que é historiador, também vai trabalhar com a gente nessa empreitada. Quando a gente chegou até nós esse desafio, né, de trabalhar com a Catedral Diocesana de Paranaguá, foi um processo já de aceitação de
ela vem da palavra herança, né? A sua valida na palavra herança. Claro que uma herança do pai, né? Uma herança normalmente é uma coisa, né? Que a gente vai passando entre famílias, né? Nesse caso, a palavra patrimônio ela foi ganhando outras conotações, né? Histórico, cultural, né? E ele é um patrimônio, é uma construção social. Então, estamos aqui hoje falando da catedral porque ela é um patrimônio da cidade, um patrimônio do estado do Paraná, mas também um patrimônio de cada um de vocês que vivencia, né? Essa edificação, esse tempo, esse lugar onde a gente se reúne, né? Para professar a fé, né? A nossa devoção, né? Católica. Então, ela mesmo dentro do ensino, mesmo para as pessoas que não são católicas, né? Ela tem a sua referência, e isso também nos move a pensar, né? Com a sua importância, né? E então, o nosso trabalho aqui, ele tem um processo muito do olhar de uma valorização desse patrimônio, né? Independente do que é, de eu acreditar, de eu ter uma relação com isso, a gente quando trabalha com os edifícios antigos, eu acho que a gente trabalha uma coisa muito interessante, que é a unidade, né? Porque não somos nós que vamos dizer o que vai ser feito, né? Pelo nosso próprio gosto, né? Queremos assim ou não queremos assim. Então, eles nos trazem uma lição de respeito, né? A história desse edifício, e esse edifício realmente tem muita história, né? Muita história para contar. Se a gente for pensar, é uma das igrejas mais antigas que temos no Brasil, né? Estamos investigando os processos e certamente conversando com o dono, com o Carlos, né? Outras pessoas, um dos tempos mais antigos em constante uso aqui no Paraná, porque se a gente for pensar, mesmo dizendo que Paranaguá tem outras igrejas que em algum momento deixaram de ser feitos católicos, né? E a catedral não, ela se manteve fiel a essa utilização, né? Quando a gente fala de patrimônio, vocês já ouviram muito essa palavra que eu vou mostrar aqui, né? Tombamento. Vocês estão muito habituados aqui com o tombamento do centro histórico, com todas as instituições, né? É uma forma que a gente tem de proteger esse patrimônio de forma da lei, né? O Estado protegeu o patrimônio, né? A partir de uma construção social. Então, aquilo que foi escolhido socialmente, revela isso a partir das legislações. A Catedral do Paranaguá, ela é tombada em duas esferas. A catedral é tombada na esfera da legislação estadual, né? Desde 1967, então perfeito, né? Ela está protegida e quem cuida da tutela do patrimônio no estado do Paraná é a Secretaria da Cultura, né? A Federação do Patrimônio Cultural, e o nome da igreja lá no processo de tombamento é a Igreja de Nossa Senhora do Santíssimo, Matriz de Paranaguá. É assim que ela está registrada no tombamento. Em 1990, a gente tem o tombamento do setor histórico do Paranaguá pelo Estado, pela legislação estadual, e a catedral incluída nesse perímetro de tombamento, né? Assim como ela também está incluída no perímetro de tombamento federal desde 2009, quando foi tombado pelo IFAM o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Paranaguá. Então, é de grande importância para essas questões do patrimônio. Paranaguá tem essa grande importância, né, nesse processo. E a
Aí, falando, é o que a gente está trazendo aqui, né? É um processo que vai envolver serviços de arquitetura, serviços de engenharia, serviços de restauração, pesquisa histórica, depois eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. A gente está iniciando esse processo, né? Para vocês terem uma ideia. Mas eu queria fazer um parênteses ainda, porque a gente está iniciando uma etapa, que é uma etapa um pouco chata, um pouco burocrática, né? Que é a etapa do projeto. O projeto, a gente vai produzir muita informação, produzir muita documentação, mas a gente vai demorar a executar. E isso é importante e é necessário, porque a gente, mesma coisa quando a gente vai fazer uma obra na nossa casa, né? Às vezes a gente começa a fazer uma grande reforma, e daqui a pouco começa a achar coisas que não sabia que tinha, e tem que fazer outras coisas, e começa a crescer, aquela obra começa a ficar grande, né? E então a ideia de fazer o projeto, a ideia de a gente estudar anteriormente, planejar anteriormente e ver como custa, é para a gente minimizar as despesas que a gente vai ter. Então a gente tem todo um processo do projeto, todo um caminho que a gente tem que seguir para fazer isso, né? Não é um simples projeto de uma casa nova, né? É uma casa, é uma edificação de 400, mais de 400 anos, né? Então, a gente precisa ter o cuidado necessário que essa relíquia tem, né? Nos existe, né? Então, temos essa etapa que vai ser os projetos. Muito provavelmente, no próximo ano, a gente vai estar desenvolvendo esses projetos. Eu vou mostrar um pouquinho o que a gente já avançou nesses 3 meses que a gente tem aí, teve o recurso liberado. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. E com a esperança e expectativa de que a gente, em seguida, vai fazer uma obra que isso vai ser sequencial, né? Então, é um processo longo, né? Mas a gente tem que dar os primeiros passos aí para que isso aconteça. Então, a gente tem para isso, né? Como eu falei já inicialmente, a gente teve um caminho aí, iniciando lá em 2019, 2018, algumas conversas em 2018, 2019. E hoje o projeto ele é uma realidade, né? Ele está sendo executado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, uma parceria entre a Diocese de Paranaguá e as empresas espíritas, núcleos de conhecimento e o que faz sentido para você. Cada uma dessas empresas, dentro desse processo que a gente passou, tem um papel, né? A minha empresa, que é a Espírita, tem esse papel técnico, né? Que agora é executar o projeto, agora ele está colocando a mão na massa desse projeto. As outras duas empresas trabalharam num processo forte de articulação e captação de recursos para o projeto, porque sem recursos a gente não viabiliza nada, né? A gente não tem como trazer um trabalho técnico importante. O projeto está inscrito, então, no Ministério da Cultura, né? É uma lei federal, e se alguém tiver quiser procurar um pouquinho mais sobre o projeto, ele está lá nesse site que se chama Versailles. Nesse site Versailles, você consegue verificar um pouco do processo do projeto ali, e vocês vão pesquisar, se vocês colocarem Marco Zero, vocês vão encontrar
questão de projeto e obra que eu falei anteriormente, né? Aqui o IFAM não teve tempo de fazer um projeto. Ele tinha que destinar o recurso. Então, ele optou por fazer uma obra de conservação externa na catedral, né? Resolvendo algumas questões de telhado, que estava entrando água e tal. Mas a ideia principal era a pintura, né? Da parte externa. O serviço foi feito, a gente não pode negar que foi um bom serviço, né? Porque conhecemos a empresa que fez, trabalha há muitos anos na área de restauração, eles são com muita experiência nessa área, então foi um trabalho muito interessante, até que nos auxilia também no nosso processo, porque, para vocês entenderem, até a gente fazer o projeto e começar a obra, a gente vai demorar muito mais. Então, esse recurso foi importante para a conservação da igreja, né? Foi importante porque tinha alguns pontos de entrada de água, no telhado, então teve uma série de questões ali que foram sanadas de alguma forma com essa pequena intervenção, né? Que foi feita. Mas, ao mesmo tempo, sobraram coisas a serem feitas, né? Sobraram aí as histórias que o Edmar mostrou lá no coro, né? E tudo isso dentro do processo que eles falaram. Agora vocês vão ter um projeto de restauração, vocês vão poder resolver da melhor forma. Então, esse resolver da melhor forma algumas situações ficou ao nosso encargo agora e nós vamos seguir, né, com essa missão aí de trabalhar com as questões da igreja, né? Então, só para a gente fazer essa diferenciação, né, entre o que foi o trabalho do IFAM, que já está encerrado, né, a obra já foi encerrada, e o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, sabemos que temos trabalho ainda. Para a gente ter uma ideia, o projeto cultural, ele não é só o projeto em si, né? Ele não é só o projeto da arquitetura em si, né? A gente vai trabalhando com outras questões para também envolver, né, a comunidade de Paranaguá, a comunidade da catedral, então todos vocês que se relacionam também com esse processo. Então, dentro do nosso projeto, a gente tem o próprio projeto, né, que a gente vai trabalhar com levantamentos, diagnósticos e propostas de intervenção, que um pouquinho detalhadamente melhores. A gente vai trabalhar numa publicação que vai ser um livro, né, que vai contar um pouquinho da história que nós estaremos pesquisando nesse projeto, mas também um pouco da história da diocese, né, e todo esse processo aqui que a gente tem da Igreja Católica em Paranaguá, né? Então a gente vai estar trabalhando nisso a partir das pesquisas que a gente está fazendo no projeto. A gente tem algumas contrapartidas sociais, né? Ações educativas, a direção já nos pediu para trabalhar aqui com as escolas, com o centro histórico, trazer um pouco dessas questões de patrimônio, né? E também com a comunidade, ao longo do ano que vem a gente tem algumas ações aí, vocês certamente vão ficar sabendo, né? A gente tem um material gráfico, a gente está pensando aí nesse material, talvez uma história em quadrinhos, com a história da catedral, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. E a gente tem a parte da comunicação, site, as redes sociais, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais. Então,
estabelecida, né, nesse sentido, então a gente precisa realmente entender. E por fim, a gente vai chegar nesse processo com uma planilha orçamentária para a realização da obra. Então, a gente vai ter essas etapas bem